Olá você, tudo bem? Aqui mais uma vez o pastor Genivaldo com Palavra de Vida Gerando Vidas e estamos aí caminhando com os nossos vídeos dos quais nós gravamos lá em Brasília, algumas imagens para o podcast do Rei Cirurgia Moral, do Rei Servo de Deus, do Rivas. E eu queria muito aqui agradecer ao meu povo, esse povo abençoado de Deus que tem orado pelo nosso canal, tem se inscrevido, tem dado like. Eu sou muito grato a vocês, agradeço também demais pelas suas orações em meu favor, em favor da minha esposa. Como vocês sabem, nós estamos aqui numa guerra contra um câncer na saúde dela e em nome de Jesus, as suas orações são muito importantes. Eu louvo a Deus pela tua vida. Amém? Eu quero também me direcionar aqui a galera do hip hop, a galera do rap do Brasil, que gostam muito do rap, que admiram muito o rap, são pessoas que têm suas preferências musicais e eu tô também preparando esse material para vocês, porque muitas pessoas sempre me perguntam sobre a Discovery, por que eu deixei a Discovery, por que eu não continuei. Genivaldo, tu ficou rico com a Discovery? E a gente pode então, agora tá dando respostas para essas pessoas que tanto nos perguntam e nos procuram nesse sentido. Bom, ficar rico eu não fiquei, queridos, porque o período que eu fiquei na Discovery foi um período de plantação. Eu estava sempre investindo na gravadora, porque eu queria que ela chegasse um momento também que ela viesse investir na minha vida, na minha família. Então, infelizmente, eu não fiquei rico. Pra vocês terem uma ideia, a casa que eu tenho até hoje eu consegui antes da Discovery. Eu já tinha minha casa própria. Depois, claro, com a Discovery, eu dei uma melhorada naquele imóvel que eu tinha, entendeu? Mas continuo com a minha casa, entendeu? Não tenho riqueza nenhuma, eu vivo do meu salário de trabalho, Eu ganho apenas R$ 1.200 por mês e é com ele que eu sobrevivo, eu e minha família. Fazemos uma ginástica que vocês não podem imaginar, vocês sabem bem como que é, pai de família viver com um salário de R$ 1.200, não é verdade? Também, algumas pessoas, alguns grupos da gravadora também tinham essa visão, que eu estava ficando rico, que eu estava arrumando a minha vida, que eu estava cuidando de mim, e eles até então não estavam ganhando dinheiro. Mas veja bem, amados, o papel da gravadora é o quê? É contratar o cantor, tem um contrato e ele recebe a porcentagem dele naquilo que ele tem direito nos discos, e tudo isso foi pago, Tanto que nós temos todos os recibos pagos por cada parcela que eles receberam referente às vendas dos seus discos. Então, quanto a isso, eles podem ficar em paz e tranquilo, porque muitas pessoas, vocês não sabem, mas o cantor, o artista no Brasil, ele vive de shows. É tanto que quando o Aleph, Cirurgia Moral, Câmbio Negro, eles fechavam seus shows, a gravadora não tinha nada com isso. Nós não tínhamos nenhum vínculo de termos a porcentagem em cada show que eles vendessem, não. Eles tinham o direito de vender o show deles e a gravadora tinha o direito de vender o disco, respeitando sempre o direito autoral deles, que estava em contrato, e a gente então pagava a porcentagem da qual eles tinham direito, tá certo? Outra coisa também, parte desse dinheiro, que era a parcela maior, era direcionado para a divulgação dos produtos, porque a divulgação, isso sim que é muito caro. Era muito caro, isso superava o dinheiro que a gente gastava em produção, o dinheiro que a gente gastava na fabricação de discos. A divulgação era o grande desafio da gente. Tá sempre procurando meio de comunicação mais barato, que desse uma condição melhor pra gente, mas não tinha jeito. Na medida que a gravadora ia ganhando espaço e ganhando terreno, consequentemente a gente tinha que alcançar mídias maiores. E essas mídias maiores acabavam envolvendo muito mais dinheiro do que aquilo que a gente já estava acostumado, Também a gente vê, o Rivas me fez uma pergunta sobre os desafetos. Até então, eu não sabia, que eu tinha desafetos dentro do rap, até porque eu vim fazer um papel que ninguém queria, que ninguém nunca fez, pelo menos dentro de Brasília, que foi investir nos grupos de rap, entendeu? Então eu jamais imaginei, eu até me surpreendi lá no estúdio, porque o Rei acabou relatando que uma vez ele foi chamado por uma pessoa para tirar a minha vida, quer dizer, eu ia morrer sem nem saber por quê. Então, tem os perigos também que eu tive que enfrentar. Então, amado, você vê que a vida do Genivaldo na Discovery não era nada fácil, entendeu? Na medida que a gente ia ganhando
ganhando projeção, que a gente ia crescendo, vinham os invejosos, vinham as pessoas achar que o dinheiro caía do céu pra gente, que a gente estava vivendo uma vida de glamour, quando na realidade nada disso acontecia, né? Daí também me perguntaram, né, sobre... Não, a gente acabou relatando, não foi nem que me perguntaram, a gente acabou relatando, eu acabei falando sobre a importância do marquinho da Smurf no selo Discovery, a importância do Jota também, da Terra Disco Show, que sempre divulgaram nossos produtos, eles foram chaves assim, tremendas. O Jota é uma pessoa maravilhosa, sabe? O marquinho da Smurf também foi muito legais comigo, pessoas que eu nunca vou poder recompensar, retribuir aquilo que eles me deram. E aí também nós abordamos o assunto que a Discovery foi entrando nas grandes empresas, né? Por exemplo, na rede Carrefour, a rede Pão de Açúcar. Com isso, a gente, na medida que a gente foi ganhando toda essa projeção, as grandes mídias, por exemplo, a MTV, era um suporte tremendo, e a gente acabou também passando a divulgar lá. Então, o selo estava crescendo, claro, mas na medida que ele ia crescendo, os investimentos também iam crescendo, mas era tudo, tem um período de plantação. O perigo também de sequestro que a gente acabou relatando, os rumores, né, que só a gravadora ganhava, mas os grupos não, muito pelo contrário, querido, entendeu? Os grupos, eles recebiam da gravadora aquilo que era de direito deles. E outra coisa, artista nenhum no Brasil ganha dinheiro de gravadora não, entendeu? Eles ganham sim com a parte de show deles. Por quê? Porque a gravadora não tem nenhuma parcela, entendeu, de direito em relação aos cachês deles. Assim também como eles recebiam o que era de direito em contrato que a gravadora tinha para com eles. Então a gente começou então, né, a disputar lá dentro de São Paulo também, né, os melhores programas de rádio, a melhor emissora, o melhor lugar onde a gente pudesse, né, projetar e divulgar o nosso trabalho. E ali a gente concorria com a TNT do Donizete, com o Ilha da Zimbábue, com o Giba da MA, ou seja, a gente estava sempre no meio, porque até então eu era uma pessoa que eu não conhecia nada desse mercado, sabe? Eu tive que aprender as duras penas, entendeu? Eu tive que aprender a disputar com eles todo esse universo. E também a gente já fala sobre o preço da produção, que não era nada barato, entendeu, queridos? Depois que a gente terminava a produção do disco, todas as reservas já tinham sido esgotadas, entendeu? E aí depois também a gente comenta sobre a divisão do Câmbio Negro, né? Quando o Jamaica saiu, que o X continuou, e aí a gente teve que, né, olhar para o Câmbio Negro agora já com um outro nível de produção, né? O investimento já dobraria ali, porque o que eles gastavam de estúdio era muito mais. E aí surge também o nascimento do Alibi, a importância também do Rei, que ele era aquela pessoa que eu estava o tempo todo consultando sobre a qualidade de cada grupo, e ele acabava que ele é que ia me orientando no meio disso tudo. E depois, né, a gente termina o assunto dessa parte 6 aí, falando exatamente sobre a entrada dos produtos Discovery no Japão, né, onde ali a gente fez um kit do Câmbio Negro, colocando uma touca de brinde, né, a pessoa comprava o CD do Câmbio Negro e ganhava aquele kit, incluindo uma touca, e aí então era um trabalho bem diferenciado daquilo que a gente estava acostumado a distribuir no Brasil. Então foi um outro aprendizado para nós muito grande fazer a distribuição para o exterior, do qual a gente tinha que melhorar ainda mais o nosso produto. A gente vê como os de fora são exigentes, né? Entendeu, queridos? Então é isso. Eu espero que vocês possam estar ganhando entendimento, ganhando compreensão, ganhando também experiência para que vocês possam conduzir seus trabalhos com muito mais visão, com muito mais segurança, com muito mais maturidade, tá certo? E então convide outras pessoas também para continuar vendo, porque nós vamos continuar, né, aí soltando aos poucos esse podcast que nós gravamos com o Rei lá em Brasília. E esses assuntos têm sido muito importantes e de uma riqueza tremenda, queridos, porque isso tudo foi plantado debaixo de muita luta, muito sacrifício. Amém? Então, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Muito desafeto, Genivaldo. Fala assim, no meio desse trampo teu todo, como gravadora, acabou criando essa coisa da inimizade, inimigos mesmo, assim, cara que olhou assim e falou, pô, agora eu tô em guerra com o Genivaldo.
Não, cara. Quer dizer, que chegasse ao meu conhecimento, não. Até no nosso meio empresarial, a gente batia cabeça, entendeu? Para ver quem é que pegava o esquema melhor, entendeu? Por exemplo, Donizete tava com o disco lá pronto para colocar, igual o Comando MC, entendeu? E aí ele tava com o disco todo pronto, todo preparado e o disco tava para, entendeu? Então o que que acontece? Ele ia lá na 105 pegava a melhor programação, entendeu? E aí o que que acontece? Eu tinha que chegar com mais para cobrir. E aí tinha que chegar o Giba com mais para colocar o consciência humana. Entendeu? Então, existia essa. Você entendeu? Então existia, velho. Existia tudo isso, entendeu? Pra gente colocar o disco. Cada um quer colocar o seu produto na vitrine. Cada um quer ver seu disco rodar. Olha, muito mais do que o rapper lá quer ver o disco dele tocando na rádio. Nós, como gravadora, por quê? Porque aquilo nos ajudava a pagar as contas. Porque depois que você termina a produção a produção do disco não se limitava só ao Rafa. Você entendeu? Se limitava ao Rafa, ao Zen Studio, as horas, né, que eu ficava no pé de vocês. Olha a hora, meu irmão, você só tem tal hora. Deixa eu falar uma parada aqui. O Rafa, na live que eu fiz com o Rafa, mano, o Rafa falou, velho, que tu só pegava. Por isso que nós ia gravar só de madrugada, que era mais barato. Mas aí era um investimento, porque neguinho não sabe, mano. A hora naquela época era 90, 80 reais. Uma hora. Pra você gravar um disco, era mais de 50 horas. E aí, quando o Câmbio Negro então tocou em São Paulo, o Zen cresceu. Pô. Aí o Zen tinha desse, o Câmbio Negro era 90 conto a hora, passou a 180. Caraca. Porque agora era Câmbio Negro. Moleque. Entendeu? E aí, meu irmão, quando o X falou que iria colocar banda, aí o Paraíba ficou, meu Deus, e agora como é que eu vou pagar estúdio, meu Deus? Eu falei o X. E aí, cara, depois que separaram, né? Depois que terminou, né, todo o compromisso sub-raça entre X e Jamaica. E aí o X, né, seguiu com o Câmbio Negro e Jamaica pegou outra linha, né, velho? E uma lombra muito louca era que pra você, na minha opinião, foi ótimo. Porque os caras era só o Câmbio Negro, né? Financeiramente falando. Aí o Jamaica vai, cria o álibi e todos os dois na sua própria gravadora. Mas olha, não, sente só o medo. Sente só o medo. Olha só, o Jamaica, velho, era baita produção, parte musical. Mas eu nunca tinha visto o negão cantar. Tá ligado? Pato maloqueiro. E aí eu pensei, e o X com aquele gogó todo, meu irmão. Os caras eram tão bons, velho, que eles não podiam ficar juntos. Ali era dois cabulosos. Todos os dois são bons, cara. Sabe? Os caras são tão bons. Sabe, eu creio, sabe, que um dia eu ainda vou ver esses dois caras, velho. Entendeu? Juntos outra vez. Porque, cara, eles são muito bons. Entendeu? Sabe pra quê? Pra resgatar, né? Essa rapaziada nova que tá chegando agora, todo mundo vai chegar e igual São Paulo ficou, né? Entendeu? Então, e aí, cara, o que acontece? Eu nunca tinha visto o negão cantar. E aí eu ficava no pé do rei. E aí, Paulinho? E o Jamaica cantando. Aí o Paulinho falou, aí me chamou lá pra levar uma... Foi. Na verdade, quando formou o álibi... Aí eu já fiquei melhor, né? Que eu gostava mais do vocal. O Jamaica não cantava no Câmbio Negro. E tanto no álibi, né? Quem cantava mais era o Riva, né? E tudo. Aí, assim... eu nunca tinha visto o Riva cantar também, né? Porque o Riva não tinha... A gente já tinha aquela pegada do BSB Boys, que era uma parada antiga. E o Paulinho fazia uma babação doida em cima de você. Era o meu ídolo, né, mano? Era os caras da quebrada, eram esses mano aí. Isso era na minha cabeça direto. Genivaldo, tu precisa ter conhecido o BSB Boys. Nós tinha gravado o primeiro era o BSB Boys. Velho. Se não tivesse acabado, o BSB Boys era pra ser... o Racionais de Brasília, mano. E o Paulinho, acabou que o Paulinho foi virando a minha luz, né, velho? Até os grupos de fora, porque... Era, moleque. Vocês que tá vendo aí, muitos grupos de rap aí gravou, por causa de quem? Você tá vendo como é fundamental? Depois nós vê. Cada um teve a sua importância, né? Tudo isso vinha somando, sabe pra quê, cara? Pra levar
o movimento hip hop de Sim. Brasília a lugares. Cara, olha, nem São Paulo teve o privilégio que nós tivemos de olha, nós colocamos disco lá no Japão primeiro do que Racionais, velho. Bota fé, mano. Entendeu? Né? O Câmbio Negro chegou primeiro lá na Europa, entendeu? Porque nós conseguimos entrar, entendeu? Porque a gente foi criando, ó, devido, por exemplo, os caras saíam, velho, se eles dessem uma volta, entrassem no Carrefour, eles viam os produtos Discovery lá. Se eles entravam na Americana, eles viam os produtos Discovery lá em São Paulo. Entrasse no Pão de Açúcar. Viam os produtos Discovery, porque era o seguinte, ó, essas empresas, se ela comprasse rap de mim, ela não comprava rap mais de ninguém. Entendeu? Entendeu? Então, Se ela comprasse música gospel de uma gravadora e chegasse outra gravadora oferecendo, ela só compraria daquele. Fidelidade, né, mano? Entendeu? Então é uma parada muito legal que eu achava deles assim, era isso. Mas existia um contrato também, meu irmão, que se eu não andasse em todas as linhas, era rasgado na hora. Entendeu? Era paulada, né, velho? Exatamente, entendeu? Então, cara, e pra manter, você honrar esses contratos, você tinha que ter produto lá bom, sim, né, da melhor qualidade, principalmente quando foi pra gente mandar o Câmbio Negro pro Japão, a gente teve que mandar fazer um monte de touca. Foi mesmo? Foi, cara, e aí a gente fazia um kit do disco, do CD do Câmbio Negro, uma touca, né, o cara comprava o CD e já ia a touca. Né? Aí essa tiragem foi pro Japão, eu não sei como o Câmbio Negro não tocou no Japão, cara, entendeu? Porque tinha tudo pra isso acontecer.